Tiago Mendes achou que derramar café fervendo na cabeça de alguém consolidaria sua reputação. O que ele não percebeu foi que Vicente Torres não era apenas um aluno transferido qualquer. Ele era um artista marcial condecorado que aprendera que o verdadeiro poder reside na contenção, não na retaliação. Quando Tiago foi longe demais, a escola inteira testemunharia uma aula magna de controle que viraria o mundo deles de cabeça para baixo. Mas a verdadeira luta não aconteceria com os punhos. Ela se desenrolaria em uma batalha de verdade contra mentiras, onde a voz mais silenciosa abalaria o trono mais barulhento. O ar de outono em Riverside trazia o cheiro de folhas caídas e chuva fresca, enquanto o ônibus da manhã rangia até parar em frente ao colégio Riverside. Os alunos saíam em seus grupos habituais, alguns rindo, outros bocejando, alguns já absortos em seus celulares. Entre eles, Vicente Torres, de 18 anos, carregava uma mochila surrada que já vira dias melhores. Seus olhos escuros examinavam o campus desconhecido com uma avaliação silenciosa. Tudo nele falava de alguém acostumado a medir distância, tempo e ameaças potenciais. Anos de treinamento em Taekwondo haviam afiado mais do que seus reflexos. Haviam moldado toda a sua maneira de ver o mundo. Ninguém em Riverside conhecia a história de Vicente. Eles não sabiam sobre os torneios que ele dominara em 3 estados, a faixa preta que conquistara aos 15 anos, ou a filosofia que seu instrutor lhe incutira. Um guerreiro que não consegue se controlar já perdeu. Para todos que passavam por aquelas portas da frente, Vicente era simplesmente mais um rosto novo a ser avaliado, categorizado e, se você fosse Tiago Mendes, potencialmente explorado. O corredor do 2º andar fervilhava com a energia pré-aula. Armários batiam, vozes se sobrepunham e risadas ecoavam nas paredes de azulejo. Tiago Mendes estava encostado em uma fileira de armários, cercado por sua comitiva habitual. Tudo em Tiago gritava privilégio. Os tênis de grife que custavam mais do que a mesada mensal de alguns alunos, o cabelo cuidadosamente penteado, a confiança fácil de alguém a quem nunca disseram não. Em Riverside, a palavra de Tiago era lei. Os professores faziam vista grossa. Os alunos mantinham a cabeça baixa. Até a administração parecia relutante em desafiar o garoto de ouro, cuja família financiava metade dos programas da escola. Tiago estava no meio de uma conversa quando Vicente apareceu no fim do corredor. Algo na postura do novato, ereta, sem pressa, aparentemente imune às correntes sociais que o rodeavam, chamou a atenção de Tiago imediatamente. Vicente andava como alguém confortável em sua própria pele, sem buscar aprovação nem temer julgamento. Esse tipo de confiança era território de Tiago, e ele não apreciava a concorrência. Carne nova, Tiago murmurou, alto o suficiente para seus amigos darem risadinhas. Vicente ouviu, mas não reagiu. Ele simplesmente continuou andando, sua visão periférica catalogando saídas, notando as dinâmicas de poder que se desenrolavam ao seu redor. Perto da sala de matemática, ele avistou um aluno menor, pressionado contra os armários, tentando se tornar invisível. Pedro Santos, um aluno do 2º ano com óculos de arame e ombros perpetuamente curvados, aperfeiçoara a arte de desaparecer à vista de todos. Mas Vicente viu o medo nos olhos de Pedro. O mesmo medo que vira em alunos mais jovens em sua antiga academia, crianças que vinham em busca de confiança, mas primeiro tinham que superar o terror. Os olhos deles se encontraram por uma fração de segundo. Pedro rapidamente desviou o olhar, mas Vicente já havia lido a situação. Esta escola tinha um predador e Pedro era a presa. Tiago se afastou dos armários e deliberadamente se desviou para o caminho de Vicente. O esbarrão no ombro foi calculado, forte o suficiente para fazer uma declaração, mas não forte o suficiente para justificar uma briga.
Os livros didáticos de Vicente se espalharam pelo chão. O coletivo percorreu os alunos que assistiam. Celulares surgiram dos bolsos, câmeras prontas para capturar o que aconteceria em seguida. Este era o momento que definia os novos alunos em Riverside. Como eles respondiam à iniciação de Tiago. Vicente se abaixou lentamente, metodicamente recolhendo seus livros. Seu rosto permaneceu completamente neutro, sem raiva, sem vergonha, sem medo. Ele se moveu com o mesmo controle deliberado que aplicava a cada kata, a cada luta de sparring. Tiago ficou de pé sobre ele, esperando pela explosão que nunca veio. O sorriso presunçoso no rosto de Tiago vacilou ligeiramente quando Vicente se endireitou, encontrou seus olhos com uma calma perturbadora e simplesmente passou. Bem-vindo a Riverside, Tiago gritou atrás dele, sua voz escorrendo falsa cordialidade. Seus amigos riram no momento certo, mas algo parecia errado. O roteiro não tinha sido seguido. Vicente deveria ter ficado com raiva, deveria ter dado a Tiago uma desculpa para escalar a situação, deveria ter mostrado que podia ser quebrado. Em vez disso, ele havia respondido com algo que Tiago não entendia. Autocontrole absoluto. Pedro observava de seu canto, com o caderno apertado contra o peito como um escudo. Ele havia testemunhado centenas desses encontros nos últimos 2 anos. Eles sempre terminavam da mesma forma, com a vítima ou explodindo e sendo suspensa, ou recuando e se tornando o alvo permanente de Tiago. Mas Vicente não fizera nenhuma das duas coisas. Ele simplesmente absorvera a provocação e seguiu em frente. Pela primeira vez em meses, Pedro sentiu um lampejo de algo que quase esquecera. Esperança. As aulas da manhã passaram em um borrão de álgebra e literatura, mas a verdadeira educação estava acontecendo em conversas sussurradas por todo o colégio Riverside. A não reação do novato havia se tornado o tópico mais quente do dia. Alguns alunos achavam que Vicente era inteligente, evitando conflitos em seu primeiro dia. Outros sussurravam que ele estava assustado, que Tiago já havia estabelecido domínio. O próprio Tiago sentou-se na aula de história fervendo de raiva, sua caneta batucando um ritmo agitado em sua carteira. O encontro continuava se repetindo em sua mente, e cada vez parecia menos uma vitória, e mais como nada. E nada era pior que a derrota. Quando o sinal do almoço tocou, a lanchonete irrompeu em seu caos típico. O cheiro de macarrão cozido demais e pizza de qualidade duvidosa enchia o ar. Os alunos reivindicavam seus territórios habituais. Atletas perto das janelas, pessoal do teatro perto do palco, vários grupos sociais demarcando seu espaço. Vicente pegou uma bandeja simples e seguiu para um canto tranquilo no fundo, longe da guerra social que se desenrolava pelo salão. Ele comeu metodicamente, aparentemente alheio à atenção que estava atraindo. Algumas mesas adiante, Pedro cutucava sua comida, lançando olhares furtivos para Vicente. A calma do novo aluno o fascinava. Como alguém tão novo, tão claramente na mira de Tiago, podia parecer tão completamente despreocupado? Pedro passara 2 anos aperfeiçoando sua invisibilidade, aprendendo quais corredores evitar, quais banheiros eram seguros, quais professores realmente interviriam. Mas Vicente agia como se fosse imune às regras sociais que governavam todos os outros. Tiago sentou-se em sua mesa central habitual, liderando a conversa entre seus amigos. Mas hoje o riso parecia forçado, a bravata oca. Vários de sua turma continuavam olhando para Vicente, e Tiago percebia todas as vezes. O novato estava de alguma forma roubando a atenção simplesmente por existir. Tiago apertou sua lata de refrigerante com mais força, seus nós dos dedos embranquecendo. Seu amigo se inclinou, a voz baixa. "E aí, qual é a jogada? Vai deixar ele andar por aí como se fosse o dono do lugar?" A mandíbula de Tiago apertou. A pergunta doeu, porque ecoava seus próprios pensamentos.
Ele construíra sua reputação com base no domínio imediato, em garantir que todos soubessem seu lugar. A indiferença de Vicente era pior do que a desafiança. Sugeria que a opinião de Tiago, a aprovação de Tiago, a própria existência de Tiago não importavam. E isso não podia ser tolerado. Sem uma palavra, Tiago se levantou. Seus amigos o seguiram imediatamente, farejando sangue na água. O nível de ruído da lanchonete diminuiu enquanto os alunos notavam o movimento. Todos sabiam o que acontecia quando Tiago Mendes se levantava com aquela expressão no rosto. Vicente continuou comendo, aparentemente alheio ao predador que se aproximava, mas sua visão periférica rastreava cada passo, cada ângulo. Anos de sparring o haviam ensinado a nunca perder a consciência situacional. Tiago parou diretamente em frente à mesa de Vicente. Em sua mão estava um copo de café morno que sobrara do café da manhã. Amargo, velho, deliberadamente escolhido para a máxima humilhação. A lanchonete ficou em silêncio. Até as merendeiras pararam seu trabalho para assistir. Celulares se ergueram por toda parte, famintos por conteúdo. "Sabe de uma coisa, Torres?" A voz de Tiago ecoou pela sala. "Acho que você não entende como as coisas funcionam por aqui. Deixe-me dar-lhe uma recepção adequada de Riverside." O café escorreu em câmera lenta da perspectiva de Vicente. O treinamento o ensinara a processar o tempo de forma diferente em momentos de crise. Ele poderia ter se movido, poderia ter bloqueado, poderia ter mandado o copo voando de volta para o rosto de Tiago com uma simples técnica de pulso. Em vez disso, ele fez uma escolha, deixou acontecer. O líquido molhou seu cabelo, escorreu pelo rosto, manchou sua camisa. A lanchonete irrompeu. Risadas, suspiros, o clique frenético das câmeras dos celulares. Tiago ficou de braços abertos, absorvendo o que ele pensava ser a vitória. Este era o seu momento, seu trono reconquistado. Mas então Vicente fez algo que virou a cena inteira de cabeça para baixo. Ele lentamente limpou o rosto com a manga, levantou-se e olhou diretamente para Tiago. Sua voz era baixa, mas carregava. "Você terminou?" 2 palavras. Foi tudo o que precisou. As risadas engasgaram como se alguém tivesse desligado um interruptor. Porque os olhos de Vicente não estavam com raiva, humilhados ou com medo. Estavam pacientes, quase com pena. Como um adulto observando uma criança ter um acesso de raiva. O sorriso de Tiago congelou em seu rosto quando ele de repente percebeu que todos na lanchonete o estavam olhando de forma diferente agora. Não com admiração, mas com algo mais próximo de confusão. Por que o novato não estava reagindo? Por que Tiago de repente parecia o desesperado? "Sim", Tiago conseguiu dizer, mas sua voz havia perdido o poder. "Sim, terminei." "Bom", disse Vicente simplesmente, e sentou-se novamente para continuar sua refeição como se nada tivesse acontecido. Suas mãos estavam firmes enquanto ele pegava o garfo. Nenhum tremor, nenhum indício de emoção. Apenas uma calma perfeita e perturbadora. Tiago ficou ali por 3 batimentos cardíacos a mais, subitamente consciente de dezenas de olhos sobre ele. Seus amigos se remexeram desconfortavelmente. A piada havia de alguma forma azedado. Ele se virou e voltou para sua mesa, forçando uma risada em que ninguém acreditou. Pela lanchonete, os alunos trocaram olhares. Algo havia mudado no ecossistema do Colégio Riverside, embora ninguém pudesse exatamente dizer o quê. Pedro sentou-se imóvel, sua comida esquecida. Ele acabara de testemunhar o impossível. Alguém havia enfrentado o pior de Tiago e de alguma forma saído com a dignidade intacta. Vicente havia transformado o vitimismo em algo totalmente diferente. Não revidando, não fazendo um escândalo, mas recusando-se a jogar o jogo. Pedro sentiu algo se quebrar dentro de seu peito, algo que o mantivera preso por 2 anos. Se Vicente pudesse fazer isso, talvez...
O vídeo de 15 segundos apareceu online em minutos. Ao final do almoço, ele havia circulado por todos os celulares dos alunos do Colégio Riverside. Mas os comentários não eram o que Tiago esperava. Em vez de zombar de Vicente, eles questionavam Tiago. Por que ele está se esforçando tanto? O novato nem ligou kkk. Tiago está parecendo desesperado. Cada notificação era mais uma rachadura na fundação que Tiago havia passado anos construindo. Nas aulas da tarde, Vicente sentou-se à janela fazendo anotações como se amanhã nunca tivesse acontecido. Mas Pedro, sentado 3 fileiras atrás, não conseguia parar de observá-lo. Pela primeira vez desde que começou em Riverside, Pedro sentiu algo além do medo correndo em suas veias. Ele sentiu possibilidade. Durante a aula, ele arrancou uma página de seu caderno e escreveu rapidamente: "Você é diferente. Obrigado." Quando o professor se virou para o quadro, Pedro se inclinou para a frente e deslizou o bilhete para a carteira de Vicente. Vicente leu, olhou de volta para Pedro e deu o menor aceno de cabeça. Aquilo foi o suficiente. Pedro recostou-se com o coração batendo forte, sentindo como se tivesse acabado de dar seu primeiro suspiro de verdade em anos. Enquanto isso, Tiago sentava no fundo da sala, com o celular escondido debaixo da carteira, rolando os comentários. Cada um parecia uma faca entre suas costelas. Seus amigos não o estavam defendendo no grupo de mensagens. Os professores o estavam olhando de forma estranha. Quando o sinal final tocou, Tiago sabia que tinha um problema. Vicente Torres o havia vencido sem dar um único soco, e Tiago não tinha ideia de como revidar. Naquela noite, Vicente voltou para seu modesto apartamento no centro. Ele vestiu seu uniforme de treino branco, amarrou sua faixa preta com precisão praticada e ajoelhou-se diante do pequeno espelho em seu quarto. Seu reflexo o encarava de volta, manchado de café, mas não curvado. Ele começou seus exercícios noturnos. Chutes altos, golpes giratórios, bloqueios defensivos. Cada movimento era preciso, controlado, intencional. A voz de seu instrutor ecoava em sua memória. O oponente que controla suas emoções, controla a luta. Tiago passou a noite de forma diferente. Na mansão de sua família, ele sentou-se em seu quarto atualizando as redes sociais, vendo sua reputação desmoronar em tempo real. O vídeo havia se espalhado para além de Riverside, sendo compartilhado por páginas regionais com títulos como "Bully é calado pelo silêncio do novato." A voz de sua mãe subiu do andar de baixo, aguda e zangada, exigindo saber por que estava vendo seu filho humilhado online. Tiago socou seu travesseiro, depois sua parede, seus nós dos dedos deixando pequenas marcas no gesso. A raiva o encheu como veneno. Se Vicente queria jogar, Tiago mudaria as regras. Na manhã seguinte, o colégio Riverside parecia diferente. Alunos que antes desviavam o olhar de Tiago agora sussurravam abertamente. Várias pessoas se aproximaram de Vicente entre as aulas. Algumas oferecendo amizade, outras simplesmente acenando com respeito. Ele aceitou tudo com a mesma graça tranquila, sem buscar a atenção nem rejeitá-la. Pedro se viu andando mais ereto, seus ombros menos curvados. Quando um aluno do 3º ano esbarrou nele acidentalmente, Pedro não pediu desculpas imediatamente. Ele apenas continuou andando, e o aluno do 3º ano pediu desculpas. Pequenos momentos, mas que pareciam sísmicos. Tiago chegou atrasado, óculos de sol escondendo olhos avermelhados. Sua comitiva parecia menor. 2 amigos em vez de 5. O corredor se abriu para ele, mas parecia diferente agora. Menos como respeito, mais como pessoas evitando problemas. Ele avistou Vicente em seu armário e sentiu sua mandíbula apertar involuntariamente. Cada fibra de seu ser gritava para fazer algo, para reafirmar o domínio, para fazer todos se lembrarem de quem mandava em Riverside. Mas a memória do tiro que saiu pela culatra de ontem o mantinha sob controle. Mal.
Na sala da diretora Rivera, o telefone não parava de tocar desde a noite anterior. Pais exigindo ação. Membros do conselho escolar fazendo perguntas. O vídeo havia colocado o colégio Riverside em um foco desfavorável. E a diretora Rivera, uma mulher severa com cabelos grisalhos e tolerância zero para bobagens, sabia que precisava resolver a situação antes que ela explodisse ainda mais. Ela chamou os dois meninos durante o período de almoço. Vicente chegou primeiro, sentado calmamente na cadeira em frente à mesa de Rivera. Quando Tiago entrou momentos depois, o contraste era nítido. A postura de Vicente era relaxada, mas atenta. A de Tiago era defensiva, combativa. O caro advogado de sua mãe já o havia instruído sobre o que dizer. Dona Mendes, a mãe de Tiago, uma mulher cuja riqueza sempre suavizara as arestas mais brutas do filho, sentou-se ao lado dele, a bolsa de grife apertada como uma arma. "Isso para agora", disse a diretora Rivera, sua voz cortando a tensão. "Não me importo com a história de vocês, suas famílias ou sua posição social. Brigas, bullying ou a criação de incidentes virais que envergonham esta escola resultarão em suspensão imediata. Ambos. Fui clara? Ele provocou meu filho." Dona Mendes interveio imediatamente. "Este novo garoto claramente tem um histórico de causar problemas, e agora ele está fazendo Tiago parecer mal de propósito." "Senhora", Rivera interrompeu seu tom gélido, "eu assisti ao vídeo 12 vezes. Seu filho derramou café em um aluno que estava almoçando. Torres não revidou, não escalou a situação, nem sequer levantou a voz. Se alguém está em gelo fino aqui, é Tiago." A sala ficou em silêncio. Tiago olhava para seus sapatos, o rosto em brasa. Vicente permaneceu imóvel, esperando. Dona Mendes abriu a boca, fechou-a, depois tentou novamente. "Nós doamos substancialmente para esta escola. E é por isso que estou dando uma chance ao seu filho em vez de uma expulsão imediata." Rivera a interrompeu. "Mas entenda o seguinte, mais um incidente, e não me importa se sua família construiu este prédio. Tiago será suspenso. Vicente, o mesmo se aplica a você. Não vou permitir que minha escola se transforme em um circo." Vicente acenou uma vez. "Entendido, diretora Rivera." Tiago murmurou algo que poderia ter sido um acordo. Enquanto saíam, Dona Mendes apertou o braço do filho com força suficiente para deixar marcas. "Você não vai deixar esse ninguém destruir tudo o que construímos?" Ela sibilou. "Você me entende? Resolva isso." "Mas como?" A mente de Tiago fervilhava enquanto ele arrastava os pés pela tarde. O confronto direto falhara espetacularmente. Os adultos estavam observando agora. No entanto, a rendição era impensável. Toda a sua identidade estava ligada a ser o rei incontestável de Riverside. Quando o sinal final tocou, uma ideia sombria havia se enraizado. Se ele não conseguia vencer Vicente física ou socialmente, ele o destruiria de outra forma. Assassinar a reputação. Ninguém podia se defender de uma mentira bem contada. Naquela noite, Tiago reuniu seus amigos leais restantes no estacionamento atrás de Riverside. "Vamos fazer um vídeo", disse ele com a voz baixa e urgente. "Façam parecer que Torres nos atacou. Mantenham o rosto dele fora do enquadramento. Mas peguem o áudio, tornem-no convincente. Amanhã de manhã, todos pensarão que ele é o verdadeiro valentão." Um amigo hesitou. "Cara, isso é bem sacana. E se formos pegos?" Os olhos de Tiago ficaram frios. "Então é melhor vocês garantirem que não seremos." Eles passaram 1 hora encenando, dando socos no ar, gritando o nome de Vicente, adicionando efeitos sonoros na pós-produção. O produto final era grosseiro, mas eficaz. Filmagem abafada do que parecia ser Vicente empurrando alguém contra uma parede, vozes implorando para ele parar. Tiago o carregou para uma conta anônima com a legenda: "A verdade sobre o novato, não tão calmo quando ninguém está olhando." Na manhã de quinta-feira, o vídeo já havia começado a se espalhar.
Os alunos o assistiam entre as aulas, a dúvida rastejando em suas expressões. Pedro viu na sala de aula e sentiu seu estômago afundar. Os sussurros começaram imediatamente. Eu sabia que havia algo estranho nele. Caras quietos são sempre os perigosos. Talvez Tiago estivesse certo o tempo todo. Vicente assistiu ao vídeo na segunda aula. Seu rosto ilegível. Mas por dentro, algo mudou. Isso não era mais sobre orgulho. Tiago havia cruzado uma linha, transformando mentiras em armas contra a verdade. Vicente pensou em Pedro, em todos os outros alunos que haviam encontrado um vislumbre de esperança em seu exemplo. Se essa mentira não fosse desafiada, destruiria mais do que apenas sua reputação. Pedro o encontrou no almoço, a voz tremendo. Vicente, todo mundo está falando. Eu sei. O tom de Vicente era calmo, mas seus olhos estavam mais duros do que Pedro os vira. É falso. Eu sei que é falso, mas como provamos isso? A voz de Pedro falhou. Ninguém vai acreditar em nós em vez de um vídeo. Vicente o estudou por um longo momento. Você consegue analisá-lo, encontrar provas? Pedro piscou. Eu estava no clube de mídia no ano passado. Se houver um erro nele, provavelmente consigo encontrá-lo. Suas mãos tremeram ligeiramente. Mas Tiago virá atrás de mim se eu fizer isso. Sim, disse Vicente simplesmente. Ele virá. Então a pergunta é, você está pronto para parar de se esconder? Pedro engoliu em seco. Todo o instinto gritava para ele recuar, para deixar isso passar. Para sobreviver permanecendo invisível, como fizera por 2 anos. Mas então, ele pensou em como Vicente havia sentado ali com café escorrendo pelo rosto e se recusado a se quebrar. Ele pensou no bilhete que escrevera. Você é diferente. Obrigado. Talvez fosse hora de ser diferente também. Sim, Pedro sussurrou. Sim, estou pronto. Naquela tarde, enquanto o vídeo falso de Tiago continuava se espalhando, Pedro debruçou-se sobre seu laptop na biblioteca, analisando cada quadro. Vicente sentou-se ao lado dele, quieto, mas presente. Horas se passaram. Os olhos de Pedro ardiam, sua cabeça doía, mas ele continuou procurando. E então, de repente, lá, no fundo da suposta briga ao ar livre, visível por apenas 3 quadros, um pôster do time de basquete da escola. Um pôster que só existia em um local no campus. Consegui? Pedro ofegou. Suas mãos tremeram enquanto ele abria fotos do site da escola. Este pôster, ele só está no corredor da ala leste, mas o vídeo deveria ser atrás da quadra. Os fundos não combinam. Vicente se inclinou, sua expressão inalterada, mas Pedro percebeu o brilho de satisfação em seus olhos. Você consegue provar? Pedro acenou, os dedos voando sobre o teclado. Vou fazer um vídeo de comparação, mostrar exatamente onde está aquele pôster. Assim que as pessoas virem, saberão que foi encenado. Tiago não vai deixar isso passar em branco, Vicente avisou. Quando expusermos isso, ele vai explodir. Bom, disse Pedro, surpreendendo-se com sua própria convicção. Que exploda. A manhã de sexta-feira chegou pesada de antecipação. O vídeo falso havia se espalhado para além de Riverside, sendo compartilhado por páginas de redes sociais locais. Pais ligavam para a escola exigindo a expulsão de Vicente. O escritório da diretora Rivera estava sob cerco, mas Pedro passara a noite toda se preparando. Ele havia criado uma comparação clara e irrefutável. O pôster no vídeo de Tiago combinava quadro a quadro com o da ala leste, não atrás da quadra. Ele até tirara novas fotos naquela manhã para confirmar que ainda estava lá. Enquanto os alunos entravam na lanchonete para o almoço, Pedro sentia o coração martelando contra as costelas. Vicente lhe deu um único aceno. Era isso, o momento em que Pedro ou recuperava sua voz ou a perdia para sempre. Ele se levantou, as pernas tremendo, e projetou a tela de seu laptop no sistema de exibição da lanchonete, que normalmente mostrava os menus do almoço.
Todo mundo precisa ver isso. A voz de Pedro falhou, mas se manteve. A lanchonete silenciou. Centenas de olhos se voltando para o pequeno aluno do segundo ano que fora invisível por 2 anos. Tiago levantou os olhos de sua mesa, a confusão se transformando em alarme ao reconhecer Pedro. O vídeo de comparação foi exibido. Imagens lado a lado do pôster, os carimbos de data e hora, os metadados que Pedro havia extraído do arquivo, mostrando que fora editado. Suas mãos tremiam enquanto ele explicava cada peça de evidência, mas sua voz ficava mais forte a cada palavra. Tiago Mendes encenou aquele vídeo. Vicente nunca esteve lá. Esta é a prova. O silêncio era ensurdecedor. Então, como uma barragem rompendo, a lanchonete irrompeu. Os alunos pegaram seus celulares, tirando prints da evidência de Pedro, compartilhando-a imediatamente. A hashtag Verdade em Riverside começou a bombar em minutos. Tiago se levantou, o rosto roxo de raiva. Seu pequeno! Ele começou a ir em direção a Pedro, mas Vicente se colocou entre eles. Acabou com as mentiras? Vicente perguntou baixinho. O punho de Tiago se cerrou. Tudo nele queria balançar, liberar a fúria fervendo em suas veias, mas a voz da diretora Rivera cortou o caos. Mendes, Santos, Torres, minha sala, agora. A caminhada até a sala da diretora pareceu eterna. O mundo de Tiago desmoronava a cada passo, seu celular zumbindo sem parar com mensagens o expondo. As pernas de Pedro mal o sustentavam, a adrenalina o deixando tonto. Vicente caminhava firme como sempre, mas seus olhos guardavam algo novo, aprovação. Na sala de Rivera, um representante do conselho escolar havia se juntado a eles. O vídeo de comparação tocava na área de trabalho de Rivera. Ninguém falou até que terminasse. Então, Rivera se virou para Tiago, sua expressão dura como granito. Você fabricou aquele vídeo para incriminar Vicente Torres? Tiago abriu a boca. Fechou-a. Sua mãe o mataria por isso, mas a verdade era inegável agora. Sim, eu fiz. A admissão pareceu encolhê-lo fisicamente. Rivera suspirou, um som longo e cansado. Tiago Mendes, você está suspenso com efeito imediato. 2 semanas aguardando uma revisão disciplinar completa. Se eu encontrar qualquer evidência de mais assédio, buscarei a expulsão. Dona Mendes, que havia sido chamada no meio da reunião, fez um som como um animal ferido, mas nem mesmo seu dinheiro podia discutir com evidências em vídeo. Tiago deixou a sala em ruínas, seu reinado sobre o colégio Riverside oficialmente encerrado. Rivera virou-se para Pedro, sua expressão suavizando. Isso exigiu coragem, Sr. Santos, coragem de verdade. Pedro apenas conseguiu acenar, lágrimas ardendo em seus olhos, não de tristeza, mas da libertação avassaladora de 2 anos de medo finalmente se quebrando. Vicente colocou a mão em seu ombro, firme e reconfortante. Na segunda-feira, o colégio Riverside parecia uma escola diferente. A suspensão de Tiago havia enviado ondas de choque pela hierarquia social. Alunos que viviam com medo começaram a se manifestar. Pedro se viu cercado por pessoas agradecendo-o, pedindo para ele se sentar com elas, tratando-o como uma pessoa em vez de um alvo. Ele caminhava pelos corredores com a cabeça erguida pela primeira vez desde que começou em Riverside. Vicente permaneceu como sempre fora, quieto, focado, imperturbável pela atenção. Mas agora, quando ele passava pelos corredores, os alunos acenavam para ele com respeito genuíno. Não porque ele havia lutado, mas porque ele havia lhes mostrado algo mais poderoso. Que recusar-se a descer à crueldade era uma forma de força em si. Em sua primeira conversa fora da escola, Pedro fez a pergunta que o assombrara. Como você conseguiu ficar tão calmo? Quando Tiago derramou aquele café, quando todo mundo estava rindo. Como? Vicente ficou em silêncio por um momento, observando as nuvens flutuarem pelo céu da tarde.
Meu instrutor me ensinou que a raiva é um fogo. Você pode deixá-la te queimar ou pode controlá-la para forjar algo mais forte. Tiago deixou sua raiva controlá-lo. Foi por isso que ele perdeu. Mas você não estava com medo? Pedro insistiu. Nem um pouquinho? Aterrorizado, Vicente admitiu, e os olhos de Pedro se arregalaram. Todas as vezes, mas o medo não precisa significar rendição. Às vezes, significa ficar parado quando tudo em você quer correr ou lutar. É aí que reside a verdadeira força, no espaço entre o estímulo e a resposta. Pedro absorveu isso, sentindo como se tivesse recebido um mapa para um país que nunca soubera que existia. Não acho que consigo ser tão calmo quanto você. Você já é, disse Vicente, encontrando seus olhos. Você se levantou naquela lanchonete sabendo exatamente o que isso lhe custaria. Isso não é calma, é coragem. Coisa diferente, mesmo resultado. As semanas seguintes remodelaram o colégio Riverside de maneiras sutis, mas profundas. Um grupo de alunos formou um comitê anti-bullying, com Pedro como um de seus membros fundadores. Professores que haviam feito vista grossa por anos, de repente ganharam coragem. A diretora Rivera implementou novos protocolos para lidar com o assédio. A cultura não mudou da noite para o dia, mas a fundação havia sido lançada. Tiago voltou da suspensão, uma sombra de seu antigo eu. Os amigos que antes o orbitavam haviam se dispersado. Os alunos lhe davam um amplo espaço, não por medo, mas por desinteresse, o insulto final para alguém que antes comandava qualquer ambiente. Ele mantinha a cabeça baixa, não falava com ninguém e contava os dias até a formatura para poder escapar. Mas no final de uma tarde, enquanto Vicente saía da biblioteca, Tiago apareceu em seu caminho. Por um momento, os músculos de Vicente se enrijeceram, pronto para qualquer coisa. Tiago abriu a boca, fechou-a, lutou com algo interno. Finalmente, eu queria dizer. As palavras pareciam machucá-lo fisicamente. O que você fez? Manter a calma, não lutar. Aquilo foi... Ele não conseguiu terminar. Vicente o estudou por um longo momento. O que foi? Inteligente. Tiago finalmente conseguiu. E eu fui estúpido. Não estou pedindo perdão. Eu só queria que você soubesse que eu entendi agora. Um pouco. Vicente acenou uma vez. Um pouco é um começo. Eles não se tornaram amigos. Aquela ferida era muito fresca, muito profunda. Mas algo passou entre eles naquele momento, um entendimento de que as pessoas podiam mudar, mesmo que a jornada fosse dolorosa e incompleta. Em uma tarde fresca de fim de outono, Vicente sentou-se nas arquibancadas, com vista para a pista de atletismo de Riverside. Pedro se juntou a ele, largando sua mochila com uma familiaridade confortável que teria sido impensável 3 meses antes. Então, disse Pedro, tirando o celular para mostrar algo a Vicente. Lembra que eu disse que estava no clube de mídia? Estou começando um projeto de documentário sobre como enfrentar o bullying. Você se importaria se eu te entrevistasse? Vicente sorriu, o que era raro o suficiente para Pedro notar. Só se você se entrevistar também. Sua parte nisso foi maior que a minha. De jeito nenhum. Pedro. O tom de Vicente era gentil, mas firme. Eu mostrei às pessoas que a raiva não vence. Você mostrou a elas que a verdade sim. Qual lição você acha que elas precisavam mais? Pedro não teve resposta para isso. Eles sentaram em silêncio companheiro, observando os alunos atravessarem o campo abaixo. Alguns estudando, alguns brincando, todos existindo em um espaço apenas um pouco mais seguro do que havia sido antes. O sol pintava tudo em tons de ouro e âmbar, e pela primeira vez em anos, ambos os meninos sentiram algo como paz. Vicente pensou na última lição de seu instrutor antes de deixar sua antiga escola. As vitórias mais fortes são aquelas em que ninguém precisa sangrar. Ele provara isso em Riverside.
Mas mais do que isso, ele provara que às vezes a coisa mais radical que se pode fazer é simplesmente recusar-se a jogar com regras quebradas. A história do que aconteceu no colégio Riverside se espalhou muito além de seus muros. O vídeo da apresentação das provas de Pedro viralizou, inspirando atitudes semelhantes contra o bullying em escolas de toda a região. Chamadas vieram para Vicente e Pedro falarem em assembleias, para compartilharem sua experiência. Vicente, na maioria das vezes, recusou, desconfortável com a atenção. Mas Pedro, o Pedro quieto e assustado que vivera invisível por tanto tempo, encontrou sua voz e a usou poderosamente. No final, o confronto que parecia inevitável nunca veio na forma que Tiago pretendia. Não houve brigas dramáticas, nem confrontos explosivos. Apenas a pressão constante da verdade contra as mentiras, da calma contra o caos, da coragem contra o medo. E nesse campo de batalha silencioso, Vicente Torres e Pedro Santos haviam conquistado algo mais valioso do que o domínio. Eles haviam conquistado sua dignidade e, ao fazê-lo, ajudaram dezenas de outros a encontrarem a sua. Na última tarde do semestre, Vicente encontrou um bilhete escorregado em seu armário. Era de Pedro, mas a caligrafia era diferente, mais forte, mais confiante. Dizia: "Você me ensinou que ficar parado pode ser mais corajoso do que avançar. Obrigado por nos mostrar a todos como é a verdadeira força." Vicente dobrou o bilhete cuidadosamente e o colocou no bolso. Lá fora, a primeira neve do inverno começava a cair sobre Riverside, cobrindo tudo com um manto branco, limpo, puro, intocado. Um novo começo para uma escola que aprendera suas lições da maneira mais difícil. Enquanto saía para o frio, Vicente permitiu-se um pequeno sorriso. Seu trabalho ali estava feito. Não através da violência ou vingança, mas através de algo que seu instrutor sempre dissera ser mais poderoso. Um princípio inabalável diante do caos. E em algum lugar, nos corredores atrás dele, Pedro Santos caminhava de cabeça erguida, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Porque ele havia aprendido a lição mais importante de todas. O momento mais assustador é sempre um pouco antes de você descobrir o quão forte você realmente é.